Vamos ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 16, versículo de número 25 e 26. Aonde lemos assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estavam passando por uma dura tribulação, passando por uma situação de grande angústia. Mesmo assim, eles estavam louvando e orando ao Senhor. É o que está escrito também em Provérbios. Tem uma palavra que fala em Provérbios 24, se não me engano, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Que Paulo e Silas estavam ali no dia da angústia, mas agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. E temos muito a aprender com essa passagem. Feche os seus olhos, vamos nos aprofundar na palavra do Senhor, mas vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, abençoa cada pessoa que está aqui e cada pessoa que vai ouvir a Tua palavra, que essa pessoa venha a ser fortalecida. E assim como Paulo estava naquela situação tão difícil, mas não deixou de ter fé e não deixou de adorar ao Senhor. Que viemos guardar isso em nossos corações, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, graças a Deus. Paulo e Silas estavam pregando em um lugar aonde havia uma jovem com um espírito de adivinhação. E Paulo e Silas ouviram da jovem, ouviram do espírito, as seguintes palavras: estes anunciam o caminho da salvação. E no versículo de número 17 e 18, vamos ver a reação de Paulo. Onde no versículo 17 diz: e seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E aí no versículo de número 22, nós vamos ver a situação difícil de Paulo. O versículo 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles foram açoitados com varas, e depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere. E a gente vê a dificuldade do homem de Deus. Ele não vai nem aceitar a ajuda dos demônios, porque se fosse outra pessoa, ia até se promover com os demônios. Como hoje você vê muita gente fazendo entrevista com demônios, às vezes dá até errado. E você também não vê no processo todo de perseguição, Paulo amaldiçoando aquelas pessoas. Por menos que isso, muita gente entrega alguém até a Satanás.
por uma perseguição bem menor, já lançariam a palavra de maldição. Mas diante de todo o processo de humilhação, de açoite, de injustiça e de prisão, você não vê Paulo e Silas lançando nenhuma palavra de condenação sobre aqueles homens. Eles estão presos e, ao invés de lançar palavras de juízo, eles estão louvando e orando a Deus. Isso mostra a reação de um verdadeiro homem de Deus. Ele não fica procurando inimigos para amaldiçoar. Ele está sempre firme em Deus, confiando na justiça de Deus, mas está louvando e orando. E naquele momento que eles estão ali louvando e orando, no versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Eles estavam ali por volta da meia-noite na prisão, com o corpo machucado, rasgados, sujos de sangue, com o corpo cheio de dores, mas estavam louvando, cantando louvores a Deus e orando. E quando o Senhor trouxe aquela resposta em forma de terremoto e as portas se abriram, e agora eles estão livres. No versículo 27, nós vamos ver aqui a figura do carcereiro. O carcereiro morava do lado da cadeia. Ele viu o terremoto, acordou com o barulho. O carcereiro despertou do sono, assustado, e quando olhou, viu as portas do cárcere abertas. Ele saiu da sua cama por causa do barulho, e quando ele olhou, as portas da cadeia estavam abertas. O que é que ele faz? Ele puxa a sua espada, e ele vai se lançar sobre a sua espada, vai se lançar na altura da sua barriga para se suicidar. Ele, puxando a espada, ia suicidar-se. Ele ia se jogar no chão por cima da espada, porque ele pensava: todos os presos fugiram. Versículo 28, Paulo bradou em alta voz, gritou de lá: não faças esse mal, que todos aqui estamos. Então aquele homem vai dizer para Paulo, no versículo 30, Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Paulo estava passando por toda aquela luta, mas a alma de Paulo estava livre em Deus. Paulo estava passando por toda aquela injustiça, por todos aqueles problemas, mas ele estava na presença de Deus e tinha paz. Mesmo passando todas aquelas lutas, ele estava preso no seu corpo, mas a sua alma estava livre. Porém, aquele homem, o carcereiro, aparentemente estava livre no corpo, mas a sua alma estava presa. Às vezes nós passamos por lutas, mas estamos bem, pois estamos passando aquela luta junto com o Senhor. Aparentemente cercado por problemas e injustiças, mas estamos louvando a Deus e orando a Deus. Por isso temos paz. As lutas estão aí diante da nossa vida. Um vem dar uma varada, outro vem prende os nossos pés, outro vem quer nos prender no cárcere, mas estamos louvando a Deus. E chega uma hora que Deus ele abre todas as portas de todos os cárceres, porque estamos guardados em Deus. Por mais problemas que possamos ter, somos livres em Deus. Agora tem pessoas que aparentemente estão vivendo uma vida maravilhosa, uma vida de muita riqueza, muitos prazeres, uma vida de muitos amigos, uma vida cheia de emoções e aventuras, mas quando tira toda essa camada, o coração da pessoa está preso no pecado.
porque ela procura alguém, mas na verdade a pessoa está completamente só. Não tem um amigo verdadeiro, não tem ninguém que esteja realmente disposto a ouvir os seus problemas, vive em uma completa solidão e pensa até em se matar. O que é que levou esse homem para simplesmente querer tirar a sua vida? O prisioneiro aqui não era nem Paulo nem Silas, o prisioneiro era esse carcereiro. Ele sabia que não era um homem salvo. E ele sabia que Paulo e Silas, passando por tudo aquilo, ele observava, ele olhava para aqueles homens e via que aqueles homens tinham algo que ele não tinha. Paulo e Silas tinham a paz que ele não tinha. Então, quando teve aquela oportunidade, e ele olhou para Paulo, ele fez a pergunta: o que é que eu faço para ser salvo? Porque ele sabia que não era salvo. E se ele tivesse se jogado sobre aquela espada, ele iria morrer e iria perder a salvação. Então tem muitas pessoas que estão assim, estão quase se jogando em cima da espada, quase acabando com a própria vida. Pega o seu carro e sai pelas estradas pensando: vou jogar o meu carro aqui na próxima curva, vou acabar com a minha vida. E pensam o tempo todo em tirar a própria vida. Pensam o tempo todo em tomar remédios ou usar uma arma e acabar com a própria vida. E se não pode acabar com a própria vida rapidamente, tenta acabar com ela aos poucos, se entregando aos vícios, porque na verdade a alma dessa pessoa está presa. Aparentemente ela está vivendo do jeito que ela quer, mas não está. Ela está aprisionada a algo ruim. E é a mesma pergunta que essa pessoa faz todos os dias: o que eu faço para ser salvo? Aquele carcereiro teve a oportunidade, ele estava diante do homem de Deus. Ele sabia que era um homem de Deus, porque aquele homem era íntegro. Era um homem que não abriu mão de andar com Deus mesmo passando por todas essas lutas. Se fosse qualquer outra pessoa, diria: estou passando tanta luta, vou abandonar esse Deus. Mas ele não fez isso. Ele continuou adorando. Poderiam matar aquele homem, naquele momento ele ia continuar amando a Deus da mesma maneira. Muitas pessoas, por qualquer coisa, abandonam os caminhos de Deus. Mas quem ama realmente a Deus fica firme e pode passar o que passar, permanece firme em Deus. Aquele carcereiro, ele vai perguntar: o que eu faço para ser salvo? E ele vai ouvir a resposta de Paulo. E responderam-lhe. Paulo olhou para ele e disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E ele pregou para aquele homem. Depois de passar por todas aquelas angústias, Paulo ainda vai pregar para aquele homem e vai dizer: crê em Jesus e você será salvo. O seu corpo estava machucado. Ele tinha passado por muitas coisas naquele dia. Mas quando ele viu a oportunidade, ele disse para aquele homem: se você crê em Jesus, você será salvo. Você irá viver a liberdade verdadeira. Você pode olhar para mim e ver que eu estou preso aqui nessa situação, mas na verdade eu estou livre, preso está você. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O que devo fazer para ser salvo? Ele perguntou porque ele estava perdido, então ele vai ouvir: crê no Senhor Jesus e será salvo. Muitos estão perdidos. Aparentemente vivem do jeito que quer, mas estão perdidos. Mas se crê no Senhor Jesus, será salvo. E ele ouviu a palavra. Eles pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. E no versículo 34 nós lemos: então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava de alegria por terem crido em Deus. Amém? Essa é a grande alegria, crer em Deus. Fique de pé, por favor. E essa é a maior alegria que a gente pode ter, a alegria de crer em Deus. Aparentemente, pode ser que alguém diga: mas a minha vida é muito boa, e eu tenho tudo o que eu preciso. Mas se passar por qualquer probleminha, já vai querer se matar.
já quer se jogar em cima de uma espada. Esse homem era o carcereiro, ele vivia numa boa casa, mas quando passou a primeira crise, já quis se jogar em cima da espada. Então, quando alguém tem Deus de verdade, ela passa por lutas, dificuldades, mas não perde a alegria, não perde a fé, não perde o desejo de louvar, não perde o desejo de orar, não perde o desejo de congregar, de buscar as coisas de Deus. Eu estou na minha casa e quando vem chegando o dia de vir para a igreja, eu venho para a igreja tão feliz, porque a nossa alegria está na presença de Deus, louvando a Deus, orando a Deus, servindo a Deus de coração, falando para as pessoas do amor de Deus. Isso nos traz alegria, isso é a nossa verdadeira alegria. Eu não sei como é que a pessoa pode querer viver longe de Deus. E a pessoa começa a ganhar um dinheirinho e já esquece as coisas de Deus. E a pessoa começa a ter convites para ir para um passeio e já nem vem mais na casa de Deus. Aparece um feriado, então a pessoa simplesmente, opa, agora eu não vou na igreja esse final de semana. Ela só quer uma desculpa para poder ir embora da presença de Deus. Eu não entendo isso. A gente tem que ter alegria nas coisas de Deus. E aparece uma luta, e aparece qualquer coisa, e qualquer coisa é motivo para a pessoa se afastar. Porque não conheceu a Deus de verdade. Paulo e Silas, eles conheciam a Deus de verdade. E continuaram a orar e a cantar louvores. Não tinha como ir na igreja, então a igreja agora é eu e você, Paulo e Silas. A igreja vai ser aqui. E ali Deus deu a resposta. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, abençoa os teus servos que aqui estão, que assim como Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores, e o Senhor abençoou naquele momento, naquele lugar, naquela hora, e as portas foram abertas, porque o Senhor ouviu aquele louvor e aquela oração. E através da vida deles, outras pessoas foram salvas, foram alcançadas. Mesmo Paulo e Silas, passando por toda aquela dificuldade, não deixaram de pregar a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é pregada no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das provas. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos e que o Senhor venha continuar falando conosco. Que o Senhor venha continuar trazendo forças e renovando as nossas forças e nos trazendo grande alegria, porque a nossa maior alegria está na tua presença. A nossa maior alegria é te servir de todo o coração.